né? E é o líder, não sei o nome, presidente, diretor-geral do Laboratório Interinstitucional de Astronomia, do LINEA, e aí vai nos dar a honra hoje de fazer uma apresentação sobre o LINEA para estimular a nossa colaboração com o LINEA. É isso aí, né, Nicolás? É isso aí, ótimo. Então, Bom, por favor. primeiro, eu agradeço o convite, e ele foi muito gentil, de experiente quer dizer velho, mas tudo bem, a gente aceita o coisa. O Otton me contatou, queria agradecer o convite, também a Júlia de fazer os contatos comigo, para falar sobre o Linux. E, para mim, a coisa que eu mais gosto é falar sobre o Linux, então é um prazer. O meu nome é Luiz Nicolás da Costa, às vezes eu sou conhecido como Luiz da Costa. No Brasil é mais Nicolás, então pus os dois nomes aí. Eu só queria também chamar a atenção que muito do que eu vou dizer tem o apoio do INCT do Universo. Para quem não sabe, é um programa estratégico do governo brasileiro para projetos que são considerados estratégicos. Atualmente existem 100 INCTs em operação, por 5, 6 anos, e de todas as áreas de conhecimento, as ciências exatas e sociais, e nós somos um único INCT na área de astronomia. Bom, deixa eu passar aqui. Bom, o outline que eu queria falar dá um pouquinho da motivação científica, que é uma motivação científica muito pessoal, é basicamente baseada na minha própria experiência, a descrever o que é o Linea, como é que o histórico dele, o que ele pretende fazer. Eu vou fazer um comentário também importante sobre um dos novos projetos que a gente quer levar adiante, que tem a ver com essa coisa que a gente chama Independent Data Access Center, que é um centro de acesso a dados para o LSST, e eu vou também, no final, falar das perspectivas do Linea e os desafios, que não são poucos, são bastante intensos, na verdade. Bom, para contextualizar, eu me formei em 79, eu fazia uma coisa totalmente diferente, fazia processos no centro da nossa galáxia, tentativa de explicar fenômenos tipo Seyferts e quasares, mas voltei para o Brasil. E ao voltar para o Brasil, na minha doce inocência, eu achava que era possível a gente fazer, na época, eu me formei nos Estados Unidos, e a minha teoria é que a gente podia trabalhar aqui, e quando precisasse de novas ideias, pegava um avião e ia lá para os Estados Unidos, conversava com seus colaboradores. A realidade era um pouquinho diferente. Então, no meu primeiro ano aqui no Brasil, eu procurei ver outras coisas que pudessem ser adaptadas às condições locais. Eu era basicamente teórico e achava que teoria era fácil de fazer de longe dos grandes centros, e provou que era um pouquinho mais difícil. E, na época, existiu o início de um projeto chamado CFA Redshift Survey, que era uma tentativa de mapear a distribuição de galáxias no universo. E foi por aí que eu entrei em contato e comecei a entrar na área experimental. Então, o meu background, de fato, na minha carreira, tem sido cosmologia observacional. E a cosmologia observacional teve um processo muito complicado ao longo dos anos, porque vocês podem imaginar que ele dependia fundamentalmente de dados, e dados que eram difíceis de serem obtidos com a tecnologia existente. Então, o avanço da cosmologia observável foi muito lento. Nos anos 30, obviamente, nós todos sabemos, foi a descoberta da lei de Hubble. Né? O senhor lá, com o seu cachimbo, foi que descobriu a expansão do universo. E passaram-se muitos anos, porque tudo era na base de placa fotográfica, para evoluir no conhecimento do que era o nosso universo, como ele evoluía e quais eram as características principais. Nos anos 60 foi o segundo grande passo na cosmologia observacional, que foi a detecção do fundo de micro-ondas. Né? Basicamente foi quase que acidental, e quem participou da conferência feita pelo Jim Peebles, lá no Chile, né, o Jim Peebles que ganhou o prêmio Nobel, ele participou, que existia expectativa que, se houvesse tido um Big Bang, você teria um resíduo no céu de uma emissão nessa temperatura da ordem de 3 graus Kelvin.
Então, isso foi a descoberta, foi feita por Wilson Penzias, que levou a um prêmio Nobel anos mais tarde. Nos anos 70, a Vera Rubin, que agora até tem um telescópio, um observatório com o nome dela, ela, trabalhando na rotação de galáxias, ela percebeu que a rotação não era explicada pela o que a gente via das estrelas, quer dizer, parecia que exigia mais massa para explicar essa curva de rotação que era detectada na linha de 21 centímetros do hidrogênio, enquanto a expectativa, se fosse só a massa fosse só associada à parte luminosa da galáxia, ela estaria decaindo. E, no entanto, não estava. Então, foi a grande descoberta, uma das grandes descobertas que levaram ao conceito de matéria escura. E aí a gente teve a grande mudança. A grande mudança, basicamente, foi ditada pela tecnologia. Então, aí foram introduzidos os primeiros detetores de estado sólido, que, na verdade, antecedem ao CCD que vocês usam. Era um instrumento que era chamado Reticon, uma coisa que era uma contagem baseada em contagem de fotos, você conseguia acumular. Era muito bacana, porque quando você observava, você via o espectro sendo acumulado em tempo real, mas isso proporcionou uma nova janela para o universo. Então, nós entramos, como comecei a dizer, existia o Redshift Survey do hemisfério norte, que teve início basicamente em 79, que foi o ano que eu me mudei para o Brasil. E em 81, 82, nós começamos, trabalhando em conjunto com Mark Davis e depois com Margaret Geller, ambos na época no CFA, nós começamos a fazer o levantamento do hemisfério sul. Aqui tem uma fotografia dos idos tempos com o pessoal. Este aqui é um engenheiro do observatório que foi para o CFA, passou um ano construindo o detetor é essa coisinha aqui. Esse aqui é um tubo de imagem que intensificava os fótons chegando aqui, que o detetor estava aqui atrás. Esse aqui, talvez alguns de vocês conheçam, é o Paulo Sérgio Pellegrini, que foi um colaborador nosso por muitos anos, e eu aqui com ainda o cabelo bem escuro, barba bem escura e tudo mais. Então, esses foram os nossos grandes colaboradores. E que a distribuição de galáxias era bem diferente do que se imaginava. Ela, em vez de ser distribuição homogênea, onde teriam os aglomerados de galáxias distribuídos no espaço, mas mais ou menos tudo homogêneo, mostrou que realmente a distribuição era extremamente não homogênea, com a existência de grandes regiões vazias, que foram chamadas, e grandes muralhas. Isso aqui, apesar de você ver cada objeto aqui, só para dar, é uma galáxia. Isso aqui é um corte do céu, né, e achatado, 6 graus achatados, projetados numa folha. Isso aqui, cada galáxia, então, elas formam essas estruturas aqui, enormes estruturas, tanto no norte, no hemisfério norte. Isso, só para vocês terem ideia, é o chamado dedo de Deus associado ao aglomerado de Coma. E no sul, onde tinha poucos aglomerados de galáxias muito grandes, você via uma coisa bem mais nítida, a região de grandes regiões vazias, a existência de grandes regiões vazias, e essas paredes que a gente chamava de walls, que secundavam essas regiões. Isso, na época, esses resultados, associados com resultados do Microwave Background, aqui, já dava a ideia de que existia alguma coisa que a gente desconhecia. Não era só matéria que podia explicar esse fenômeno, e exigia que existia uma constante cosmológica, que é o famoso modelo de lambda-CDM. A constante cosmológica tinha sido introduzida pelo Einstein por razões diversas. E eu vou voltar a isso mais tarde, que é realmente a grande novidade da área da cosmologia. Uma dúvida que se tinha é que se galáxias são, nós não sabíamos, nós sabíamos da existência de matéria escura, mas nós não sabíamos como ela estava relacionada à parte luminosa. Podia ser que as galáxias não tivessem diretamente associadas à subestrutura de matéria escura. Então, uma outra forma de você explorar a distribuição de matéria, não de distribuição de galáxias, que foi introduzida no final da década de 80, por um grupo chamado Seven Samurai, onde pessoas como Lyndon
e outras figurinhas importantes da astronomia, eles pensam que você podia estudar a parte dinâmica. Quer dizer, uma galáxia responde tanto à expansão de Hubble, como ela responde ao campo gravitacional perto dela. E isso é que se chama a velocidade peculiar. Se você consegue medir a velocidade peculiar, você pode reconstruir a distribuição de matéria. Tá? Agora, é um processo difícil, porque você tem que medir o redshift. O redshift é a expansão de Hubble. Além disso, você tem que ter uma medida da distância que seja independente do redshift. Isso foi feito de duas formas, dependendo da galáxia. Uma era que a luminosidade da galáxia era proporcional à velocidade de dispersão das estrelas, a dispersão de velocidade das estrelas dentro da galáxia, isso para galáxias do tipo elíptica, ou então era proporcional à velocidade de rotação medida para uma galáxia espiral. Esses também são meus outros grandes colaboradores por muitos anos, Ricardo Giovanelli e Marta Renz, que trabalharam com a gente e outros pesquisadores nesse mapeamento. E aqui tem os dois resultados principais disso, onde basicamente a gente provou, isso aqui para as espirais, isso aqui para as elípticas, a gente provou, reconstruindo a distribuição de matéria, que a distribuição de galáxias mais ou menos seguiam a distribuição de matéria. Esse foi um grande resultado, mas ele foi totalmente apagado com a descoberta do universo, da expansão do universo, medindo supernova. Desculpe as várias mensagens que eu estou recebendo aqui, eu não sei desligar essa notificação. Basicamente, a supernova, existe um tipo de explosão de supernova que você sabe ela se relaciona muito bem com a luminosidade do objeto. Então, ela faz uma vela padrão. Então, você sabendo a luminosidade intrínseca do objeto, você pode medir a distância dele. É uma outra forma de se medir a distância de objetos. E aí você pode plotar isso no diagrama de Hubble, e o que provou é que não só o universo estava em expansão, mas que ele estava expandindo de forma acelerada. Tá? E a consequência disso comprovou já uma grande quantidade de resultados anteriores que o universo era um universo de baixa densidade, que existia uma aceleração na expansão, e como a gente não sabia a natureza dessa expansão, o pessoal de Chicago, na verdade, esqueci, agora me foge o nome dele, falou assim, energia escura. Tá? Então, você tinha que injetar algum tipo de energia no universo para ele poder acelerar a sua expansão. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês o número de pontos que existia nessa época. Aqui é uma função da distância, do módulo de distância das supernovas, em função do redshift, e aqui tem logaritmo. Então, os objetos high redshift, redshifts altos, eles fugiam de uma expansão normal, mas eram basicamente 6 ou 7 supernovas. E eles, mesmo assim, ganharam o prêmio Nobel. É um resultado fantástico. Acho que foi o prêmio Nobel mais fácil de ganhar, embora tenha sido extremamente difícil. Mas exigiu muita coragem eles acharem que realmente esses resultados indicavam isso. Lembrando que podia ser que essa luminosidade padrão podia ser diferente, variar com a distância. Mesmo assim, eles conseguiram determinar que era a aceleração do universo. Bom, isso aí tinha implicações fantásticas. Podia ser a constante cosmológica, que nós já tínhamos, né, eu mencionei antes, que pela distribuição de galáxias mais o fundo de micro-ondas já sugeria essa possibilidade, ou a energia do vácuo, né, a energia quântica do vácuo, podia também significar limitações na lei gravitacional de Einstein, ou uma outra existência de partícula muito peculiar que forçasse a existência, a injeção dessa energia
mais tarde. De qualquer maneira que você pensasse, significava que era uma coisa nova que devia ser explicada, exigia mudanças no nosso entendimento da física básica. Note que o seguinte, eu acho que tenho aqui, a situação não poderia ser mais dramática, porque a gente, todo o nosso entendimento da evolução do universo se baseia em 3 pilares, um, matéria escura, o outro, energia escura, e outro, fenômeno da inflação. Para você ter um universo homogêneo, significa que logo no início do Big Bang, houve uma fase inflacionária, onde o universo expandiu extremamente rapidamente para poder explicar o fato que é homogêneo quando você observa o fundo de micro-ondas. E o mais interessante é o seguinte, o dark matter, o domínio principal, embora você possa fazer com observações astronômicas, é o principal domínio do LHC. A parte de inflação, ela tem algumas signatures que podem ser previstas pelo tipo como é que se diz? Agora esqueci o nome, a velhice bate de vez em quando, a polarização das medidas do fundo de micro-ondas. Isso pode ser feito e está sendo previsto para ser experimentado com a próxima geração de experimentos do CMB, para você determinar se a teoria de inflação está correta. E a energia escura só tem um jeito. O jeito é fazer os grandes levantamentos que eu vou discutir abaixo. Isso tudo é tão importante que levou o Departamento de Energia, e você pode me perguntar por que o Departamento de Energia, ele está sempre associado aos grandes experimentos da física e da astronomia. Eles formaram um painel de especialistas para discutir qual era a melhor forma de se determinar a natureza dessa energia escura. E elencaram vários projetos que estavam sendo propostos, e notem que tem 2 estágios, dependendo da precisão com a que você poderia vincular os parâmetros associados a diferentes modelos cosmológicos. Então, aqui vocês vão reconhecer alguns projetos. Esse aqui, BOSS e BOSS, basicamente os Long Digital Sky Survey. Depois, esse aqui, o verde, significa levantamentos espectroscópicos. O amarelo significa levantamentos fotométricos, é o chamado Dark Energy Survey. Tem o outro chamado Hyper Supreme Camera. Tem o DESI, já no estágio 4, que é espectroscopia. Assim vem o Euclide, o LSST, note que o nome aqui, depois eu vou voltar a dizer isso, o nome mudou, não é mais Large Synoptic Survey Telescope, é chamado agora do Legacy Survey of Space and Time, e o WFIRST, que também mudou de nome, agora se chama... agora me escapa a memória, mas enfim, mudaram de nome também. E em vermelho aqui tem os projetos que a gente começou a se afiliar. O primeiro projeto que a gente se afiliou foi o Dark Energy Survey, nós nos afiliamos em 2007, e depois o SLOM, e entramos no DESI e agora no LSST. E isso, na verdade, é que levou a gente a pensar no LINEA, que teve uma longa história, e eu vou voltar, a história é essa aqui. Ele começou, na verdade, nós pedindo dinheiro para entrarmos no Dark Energy Survey para a FINEP. Mas o jeito que a gente pediu o dinheiro para a FINEP foi o seguinte, olha, para a gente entrar com o número de PIs, de investigadores contratados brasileiros, exigiria da ordem de $2 milhões. Bom, nós não temos esse dinheiro, é muito caro, é mais ou menos $200 mil por cabeça, mas o que a gente pode fazer é fazer uma negociação com eles. Nós tínhamos experiência em desenvolvimento de software, então nós vamos tentar fazer uma contribuição in kind. E eu digo isso porque isso vai se repetir ao longo da minha palestra toda. Toda a nossa operação começou com esse conceito estratégico de, ao invés da gente pagar em dinheiro, dólar, a gente pagaria em trabalho. E o que nós oferecemos foi desenvolvimento instrumental, desenvolvimento de software. Tá? E isso foi aceito. Então, nós fomos à FINEP, em vez de $2 milhões, a gente pegou $300 mil, e depois o resto a gente ia fazer desenvolvimento de software. Para fazer esse desenvolvimento de software, obviamente, a gente precisava de equipamento localmente e pessoas. E isso, então, nós conseguimos entrar com um projeto estruturante do observatório, que rodou de 2006 a 2010.
Por volta de 2010, a gente percebeu que a gente precisava de ter uma estrutura um pouquinho mais organizada. Então, nós organizamos um acordo originalmente, entre o Observatório, LNCC e o CBPF, porque tinha pessoas que trabalhavam no 10 do CBPF, e mais tarde o CBPF saiu e entrou a RNP. Então, vocês veem que é um triunvirato, onde o LNCC, que é o Laboratório Nacional de Computação Científica, nos dá infraestrutura de computação, também infraestrutura física, nossas máquinas estão localizadas no LNCC. A RNP era importante para a gente, para transferir os dados, e também eles desenvolvem vários projetos de ter ferramentas de ciência, que eu vou depois falar um pouco a respeito, e nós que éramos todos afiliados ao observatório. E fizemos fizemos um consórcio de pesquisadores nós sabíamos que nós, no observatório, não poderíamos aproveitar todos os dados, porque os dados do levantamento podem ser usados para infinidade de projetos e temas, então nós fizemos announcements de oportunidade e pedimos para pessoas das universidades se juntarem a gente. E foi assim que a gente formou os vários times, que são chamados 10 Brasil, tem o chamado Brazilian Participation Group do SLOM, Brazilian Participation Group do LSST, e a rede de RPG, programa, sei lá, do DESE. São nomes diferentes representando a mesma coisa. Esse acordo funcionou até 2015, oficialmente, nunca terminou, né? Mas a partir de 2015 a gente começou a tentar se institucionalizar. E nós fomos incubados recentemente pela RNP. Isso significa que o nosso pessoal, que era pago com várias formas de dinheiro vindos da FINEP, vários projetos FINEP, começaram realmente a serem contratados pela RNP com recursos cedidos pelo MCT para este fim. E em 2020, finalmente, em janeiro, agora, do passado, nós criamos uma associação, uma associação privada com as características de um instituto de ciência e tecnologia, porque nós realmente percebemos, isso aí foi um processo bem complicado, de várias negociações, que nós ficamos no meio. O que a gente precisava de operar precisava de uma grande flexibilidade de compra de equipamentos e uma grande flexibilidade de contratação de pessoal com os perfis dos mais variados, o que não era muito propício para as unidades de pesquisa do MCT. E, ao longo desse tempo, então, nós acumulamos mais 14 anos de experiência. Essa é a nossa visão estratégica. A gente entrou em projetos, todos eles, como vocês podem ver, de longa duração e que requerem estabilidade. Nós entramos em 2006 no Dark Energy Survey, no SLOM em 2008, formamos o Linea em 2010, embora já trabalhávamos assim aqui. Em 2015, nós entramos no LSST, num acordo com o LSST. Em 2016, entramos no DESI, que é o Dark Energy Spectroscopic Instrument. Em 2017, tivemos o nosso INCT aprovado. E em 2020, nós formamos a associação. Notem que, em particular, o LSST vai se estender não mais a 2032, mas, na verdade, a 2035. São mais de 17 anos trabalhando num projeto. O aluno de hoje será o PI de amanhã. Isso aqui eu estarei longe, não sei nem se estarei vivo no final da baseline do LSST. Tá? O LSST vai até 2035, na sua primeira geração. Agora, nós temos alguns problemas. Nós não sabemos quanto tempo nós vamos aguentar no Linea e também o próprio NCT. Existe um grau de incerteza, porque existe atualmente uma movimentação de recuperação e uma prorrogação do prazo do NCT devido ao dinheiro que foi cortado no início e também à pandemia. Então, qual é a missão do Linea? A missão do Linea, basicamente, é tentar resolver os problemas de Big Data, seja na área de processamento, repositório de dados, desenvolvimento de software e serviços mais variados, para a gente fazer Big Science. E todos os projetos que eu enumerei acima, inclusive o TOM. O TOM é mais perto de vocês, é o Trans-Neptunian Occultation Network. E eu sempre fico confuso, TNO, TOM, fica essa brincadeira de letras.
e basicamente é um projeto que já existia e chegou um momento, que a gente vai conversar mais tarde, que eles precisavam de um apoio maior, de uma infraestrutura, né, com o crescimento da qualidade, principalmente do Gaia, a precisão das ocultações ficou maior, eles começaram a ter vários tipos de ocultação, e aí precisavam de um apoio maior, e aí que eles pediram ajuda do Line. Então, esse é um jeito da comunidade brasileira participar em projetos internacionais de grande impacto. Tá? E o último planejamento estratégico que a gente fez, essa é a visão consolidada do que a gente imagina que a gente seja. São os projetos, novamente, aqui tem os projetos específicos que a gente pretende desenvolver, de apoio às pesquisas, mas notem, ele se expande também para a comunidade. Nós queremos fazer serviços que apoiem a comunidade como um todo, não necessariamente só os pesquisadores diretamente associados aos nossos projetos. E também temos vários programas, alguns incipientes ainda, mas que nós estamos fazendo força para levar adiante, de educação, de ciência na escola e ciência cidadã. Então, o apoio, nós estamos dando cursos, tutoriais, e fazemos treinamento de professores e alunos, inclusive temos um acordo com o ICTP, da Unesp, com o Nathan, para exatamente participar do programa muito bem sucedido deles de formação de professores, com o programa que eles têm com uma instituição canadense, chamada Perimeter. Bom, quais são os projetos que a gente apoia? São esses que já mencionei antes. Esses dois já estão em período de análise e são dos mais variados. O Dark Energy Survey começou em 2007, na verdade, as observações começaram em 2014, já terminaram, foram 6 anos de observação. Foi construída uma câmara, a maior câmara na época, de 62 CCDs, são 570 megapixels, dá para 12 luas cheias dentro do Field of View, montado num telescópio que já existia lá no Chile, o Blanco Telescope, de 4 metros, e a área a ser observada era 5.000 graus quadrados. Era uma observação em 5 filtros, e com 10 visitas em cada posição por filtro. E levou à criação de um acervo de dados de mais de 500 milhões de objetos. O projeto está terminado, os 6 anos de observação foram feitos. Isso aí foi feito em troca de telescópio. Tá? Eles deixaram a câmara, uma câmara foi construída chamada DECAM, e essa câmara foi usada por toda a comunidade e agora virou propriedade do CTIO. Está lá montado e funcionando. O Sloan, como todos vocês sabem, já é um projeto de 20 anos. Nós, do Line, participamos em 2 gerações dele, um Sloan 3 e outro Sloan 4, e, novamente, dá uma grande variedade de ciência, porque você também faz a distribuição de galáxias, que é atualmente o maior mapa de galáxias existente, que é uma extensão de tudo aquilo que eu falei no começo. Tem também um projeto de estrela, observações espectroscópicas no infravermelho, inclusive no hemisfério sul, usando o telescópio em Las Campanas, de 2,5 metros. E tem esse aqui que é extremamente interessante para estudar a evolução de galáxias, que é baseado em Integral Field Units. Então, em vez de você fazer uma imagem da galáxia e tirar um espectro dentro de um pequeno slit, agora você tem as duas coisas ao mesmo tempo. Você tem espectros bidimensionais, que você basicamente em cada fibra óptica aqui, que então basicamente você compacta as fibras ópticas, você tem a intensidade e você tem um espectro na outra dimensão. E tem os outros que estão em projeto em condicionamento. Tem o DESI, que começou em 2015, como eu disse, a nossa participação. Ele vai se estender, esses dados já estão errados, ele vai se estender provavelmente até 2027, pelo menos, e é fantástico. Por exemplo, vocês terem uma ideia, o projeto CFA-SSE, o Southern Sky Redshift Survey, que nós participamos, acumulou da ordem de 20.000 espectros. Nós, no Sul, observamos 6.000 espectros de galáxias. Só para vocês terem uma ideia, eles observam 5.000 objetos ao mesmo tempo. E isso aqui que você está vendo, que vai ser montado o Field of View, que é basicamente
pontas de fibras óticas, e aqui na ponta deles funciona na base de robô. Então, aqui aqui você pode dar para ver as pontas saindo das fibras óticas. Isso, cada wedge dessas aqui vai para uma câmera não, um espectrógrafo que faz um splitting do espectro em três, do infravermelho à parte azul, que vão em 3 câmeras. Então, você observa a cada 20 minutos 5.000 objetos, os redshifts mais altos possíveis, e esse espectro é dividido em 15.000, e eles são processados e vai fazer um mapeamento fantástico e vai determinar a expansão de Hubble com uma precisão sem precedentes em mais de 15 intervalos de redshift. Então, você vai poder mapear a história da expansão do universo com uma precisão fantástica. Provavelmente, os resultados dele é que vão dar maior vínculo na parte de energia escura, principalmente na separação de energia escura com a lei gravitacional, o que é responsável realmente pela expansão. E o LSST, que é o grande projeto americano da década, é um projeto que, como eu disse, também essas datas estão flutuando. Essa é a data de entrada nossa. O final agora, por causa da pandemia, já está previsto para 2035. Para vocês terem uma ideia, são 3,2 gigapixels a câmera, dá 40 luas cheias dentro do campo de visada dele. Esse é o telescópio, que já está quase pronto, o observatório também está quase pronto. Só para vocês terem uma ideia dos números, isso sim é Big Data, ele vai gerar 15 terabytes de dados todas as noites, 15 a 20 terabytes, vai gerar 10 milhões de alertas de coisas que mudaram no céu, quer dizer, todas as observações, uma imagem é obtida, ela vai imediatamente para o NCSA, é processada, ela é subtraída de uma template, e tudo que se mexe ou que varia no céu, ele gera um alerta. Esse alerta é stream para 5 ou 6, meia dúzia, de chamado alert brokers, que tentam classificar o tipo de objeto que é, e disparam imediatamente alertas para os observatórios administrados pela Aura. Então, todos os observatórios, como Gemini e SOAR, aqui no Hemisfério Sul, talvez com a participação também das Cumbres Observatory e outros, eles vão estar administrados por uma organização, é um projeto chamado AEON, AEON, onde basicamente vai preparar observing blocks para serem observados diante de certos critérios, de objetos que são interessantes, como supernova e outras explosões que a gente ainda nem conhece. Então, esse é o grande projeto da década e vai gerar um banco de dados com mais de 36 bilhões. No final do projeto, depois de 10 anos, são 15 petabytes de dados que vão estar armazenados. Outro projeto é o projeto que muitos de vocês estão interessados, que é o TOM, basicamente usando ocultação para estudar a natureza dos objetos do sistema solar, o seu environment, sua atmosfera, e existia o projeto que eu pus aqui até uma rosinha, chamado Rede de Ocultação Sul-Americana, ROSA. Nós submetemos esse projeto para a Fundação Templeton, pedindo $500 mil. Finalistas, passamos pela primeira chamada, primeiro vetting, né, que eles fizeram, mas, infelizmente, não ganhamos o dinheiro, porque não conformava com os objetivos da Fundação, que até agora a gente não entendeu muito bem. Mas a ideia era pôr 50 pequenos telescópios distribuídos no Brasil para fazer follow-up de vários objetos do sistema solar que serão observados e detectados pelo LSST. Nós não desistimos ainda da ideia e estamos continuando trabalhando um pouco nisso. Quais são os participantes do LINEA? São mais de 19 instituições, a grande maioria brasileira, 13 delas, por exemplo, mas tem algumas pessoas das instituições fora, como a pessoal lá do Observatório de Côte d'Azur, a AEP lá na Alemanha, que são basicamente brasileiros que continuam trabalhando com a gente. Nós temos da ordem de 107 afiliados e tem uma abrangência nacional. Nós tentamos, quer dizer, a ideia sempre foi a gente fazer ciência com essas colaborações,
E o projeto, o Linea como um todo, desde 2008, basicamente a partir de 2011, nós temos mais de 400 publicações. Quer dizer, a gente consegue fazer um average de 40 publicações anuais. E também o pessoal que está fazendo tese com a gente, nós temos da ordem de 29 teses, 13 teses de doutorado e 16 teses de mestrado. Quais são as nossas atividades? São as mais variadas. Nós temos um centro de processamento, como eu disse, está lá no LNCC, nós temos da ordem de 1.000, isso corresponde mais ou menos a 25 teraflops, aliás, aqui saiu, o vermelho era para ter ficado aqui, 1.3 petabytes de storage e 240 terabytes de database. E isso nós vamos oferecer, eu vou voltar a esse assunto, para começar a ser o embrião do Centro de Acesso a Dados para o LSST, e eu vou dizer por que nós temos tanto interesse. Nós temos o repositório de dados, quer dizer, nós mantemos um espelho dos dados do SLOM há mais de 10 anos aqui no Brasil, que podem ser usados tanto SkyServe como o QSJobs, para quem conhece. Nós também temos a interface, desenvolvemos uma interface para acesso aos dados do 10, no Data Release 1 do 10, que está hospedado, isso aqui foi desenvolvido no Brasil, vou mostrar um pouquinho mais, e dá acesso aos dados do 10, está hospedado no NCSA, nos Estados Unidos, em Urbana. Nós também mantemos dados do TNOS, que agora foi até desligado, porque foi detectado um erro, mas nós vamos religar esse processo, e os LOM nós fazemos serviço do SkyServer. O nosso forte, como eu disse antes, foi o desenvolvimento de software. Nós já fizemos em todas as partes, em toda a cadeia do fluxo de dados que existe, né, da observação até a análise. Então, nós fizemos o Quick Reduce para os LOM, para o 10, nós fizemos o Quick Look Framework, basicamente para avaliar a qualidade das imagens produzidas pelos 10, a qualidade dos espectros observados pelo 10, e estamos propondo uma contribuição, nós temos um protótipo para uma possibilidade de, logo após que a imagem do LSST foi formada, com os seus 180 e tantos CCDs, o observador, o encarregado das observações, poder verificar a qualidade da imagem. Além disso, nós temos um Image Catalog Server, começamos com localizado no Fermilab, e temos uma segunda geração, que eu já mencionei, no NCSA. Eu vou mostrar screenshots disso, e na análise nós fizemos uma coisa chamada o Science Portal, que também vou comentar adiante, e o Small Solar System Objects Portal. E também estamos integrados ao Santos Dumont. Nós pedimos tempo no Santos Dumont e distribuímos para os afiliados do Linea. Mantemos uma coleção de Jupyter Notebooks, e isso também vai ser um serviço que a gente quer dar para a comunidade. Indo rapidamente, o Quick Reduce basicamente mostrava a qualidade da imagem, mapeando, tinha vários, não posso descrever todo o Quick Reduce, era uma plataforma bastante sofisticada, mas basicamente a gente conseguia monitorar a qualidade, sim, ao longo da noite, e outras propriedades, para determinar se devia continuar observando ou não. Como eu já disse, foi feito para o 10, esse é o protótipo. A gente tinha que processar 15 mil espectros e fazer o QA a cada 2 minutos, e a gente conseguiu isso. E o LSST é isso, é colocar e ter a possibilidade de acessar cada parte, cada CCD e o que eles chamam draft, que é uma coleção de 9 CCDs, para identificar problemas na eletrônica e tudo mais. Isso está em negociação com o LSST. O Linea Science Server, como eu disse, está operando no NCSA, nós estamos no processo de trazer os dados também. Os dados já estão no Brasil, nós temos que fazer essa interface funcionar aqui no Brasil, e basicamente a gente tem uma coisa para inspecionar as imagens já reduzidas e coadicionadas no NCSA, podemos ver essas imagens de diferentes formas, escolher, visualizar catálogos com targets definidos e fazer queries no banco de dados. Então, tem mais de 300 usuários internacionais, que nós temos uma versão para colaboração e para o público, e tem mais de
4.000 visitas nessa interface. Aqui nós mostramos a imagem real, não dá para ver a qualidade aqui, é baixa. Nós mostramos o grid que é feito, cada quadradinho desse representa uma imagem coadicionada que a gente pode ver individualmente, e nós podemos também visualizar os catálogos obtidos a partir de uma rodada de Sextractor. E também a parte de query é integrada a esse visualizador. Nós também temos o portal, que é uma coisa extremamente complicada. A gente pega o catálogo básico e nós preparamos isso adicionando outras propriedades, como fotométrica, o redshift fotométrico, propriedades de galáxias, que são computadas através de pipelines que nós criamos, e adicionamos isso para criar value-added catalogs, que são usados em workflows científicos. Então, nós temos workflows atualmente para Clusters of Galaxies, temos para Galaxy Evolution e temos para arqueologia de galáxias, e futuramente vamos introduzir, já está quase pronto, pipelines de Large Scale Structure também. São uma grande variedade. Isso aqui, todos os acessos que permitem essa ferramenta. E aqui é o jeito que a gente organizou, a gente pode chamar que são os diferentes grupos de trabalho, e você tem os vários pipelines, são mais de 60 pipelines de análise funcionando lá. E o mais interessante é que gerencia tudo isso. Então, nós temos o histórico de todo. Você pode escolher o tipo de release, o tipo de dataset e os pipelines que estão disponíveis para aquele release, e aí você vê esse númerozinho aqui, significa quantas rodadas nós fizemos desse pipeline. Então, você pode clicar aqui e você vê o histórico todo. E, a partir desse histórico, você sabe a proveniência de todos os seus resultados. Isso é vital quando você tem centenas de colaboradores, você tem eles distribuídos geograficamente, e você tem a obrigação de poder justificar os resultados. Quer dizer, você tem que poder reproduzir os seus resultados, ter um histórico deles. Nós também fizemos um desenvolvimento para o portal, para o pessoal que trabalha no Sloan, Manga, principalmente o pessoal do Rio Grande do Sul, onde você tem esse visualizador dos resultados das medidas do IFO. Então, você aqui está vendo com a primeira imagem que o IFO obteve, e você pode também, eu esqueci de colocar aqui, você tem outras visões, você pode plotar todas as propriedades que você pode obter da parte espectroscópica dele. Eu achei que eu tinha aqui, mas não tem. Tem o portal do Sistema Solar. Isso aqui, vocês devem reconhecer, é o processo. Nós temos mais de 150.000 exposições do 10 ao longo dos 6 anos. Então, o grupo do Tom está interessado em fazer predições de ocultações, baseado nestes dados arquivados disponíveis. Então, o que a gente faz é tenta identificar todos os CCDs que têm algum tipo de objeto do Sistema Solar. A gente faz o download desses CCDs individuais lá do NCSA, medimos a astrometria, e aí, usando lá as coisas que vocês gostam de usar, nós fazemos o refinamento da órbita e fazemos a predição de ocultação. Isso aqui é uma forma da gente acompanhar o que está sendo feito, porque são 6 anos de observação. Então, na parte de cima, para 2013, nós sabemos quais foram as noites observadas, o grau do verde significa o número de exposições, e aqui o preto significa as noites que já foram examinadas, de tal forma que a gente possa acompanhar. Essa é uma visão para o trabalho em archive. Nós também temos uma visão que está sendo desenvolvida para trabalhar imediatamente do MPC, do Minor Planet Center, de tal forma que a gente não tenha que passar por essa parte e vá direto para a predição. Isso está sendo em desenvolvimento. Infelizmente, eu inverti a ordem, e aqui está, quando você clica num objeto, você vê a imagem dele, e depois você pode rodar e ver todos eles. Esse aqui são as propriedades derivadas da análise do espectro, usando um programa até desenvolvido no Brasil pelo Cid Fernandes. O pessoal tem acesso lá no Sul, eles analisam e basicamente vêm todas as propriedades de pressão de velocidades em função da localização espacial e outras propriedades, a velocidade do gás, a distribuição dos elementos, enfim, acho que são da ordem de 60
propriedades distintas que eles veem. Bom, serviços. Serviço a gente mantém várias ferramentas colaborativas, algumas públicas, outras pagas, que a gente dá acesso aos nossos afiliados. E, além disso, essa é a visão que a gente quer implantar, que atualmente, a gente dá este apoio aos colaboradores e dá acesso a esse serviço. O que a gente quer fazer é dar acesso ao público. Então, nós estamos montando o que nós chamamos do Linear Science Platform, que é basicamente dar acesso aos dados, à coleção de Jupyter Notebooks e também ao nosso Science Survey e produtos que a gente quer distribuir, inclusive as predições das ocultações, com que é um produto do portal do Sistema Solar. E nós vamos tentar caracterizar os usuários dependendo das necessidades desses usuários, que, obviamente, a nossa infraestrutura é limitada, nós temos que tentar organizar. Então, nós estamos fazendo isso. O time, infelizmente, ainda é muito reduzido, nem tudo que a gente quer fazer, a gente consegue fazer no tempo que a gente tem disponível. Estamos também fazendo um esforço enorme na parte de educação e divulgação. Nós fizemos o primeiro bootcamp o ano passado, nós tínhamos esperança de fazer o segundo este ano. Nós temos essa parceria com o ICTP, na parte de formação de professores. Nós fazemos tutoriais sobre Jupyter Notebooks, inclusive fizemos um tutorial para a RNP, e nós estamos desenvolvendo um programa de treinamento de pessoas, tanto do ensino médio quanto de iniciação científica, para alimentar e começar a treinar eles nessas novas técnicas. Estamos em colaboração com a Linea e a OBA, nós pretendemos fazer esse curso, um curso oficial, no primeiro semestre de 2021, e estamos também em colaboração com o grupo de IPO do LSST, para também disponibilizar material assim que eles tiverem, para fazer o serviço também em português aqui para o Brasil. Nós mantemos esses webinários, nós começamos antes da pandemia, nós começamos em 2010, nós já chegamos a 300. No final desse ano, a gente tem 300 webinários, e, como eu mencionei antes, essa colaboração com o ICTP. Agora, qual é o nosso futuro? O que nós queremos fazer é realmente montar um centro de acesso a dados aqui. Existem vários níveis para esse centro de acesso a dados. Atualmente, tem 2 centros de acesso a dados confirmados, que nem é no NCSA, é um nos Estados Unidos, que atualmente é localizado no National Center for Supercomputing Application, em Urbana, chamado NCSA, e o outro no campo base do LSST, localizado em La Serena, tá? Dentro do compound do NOAA. E agora existe a possibilidade, houve uma chamada, para in-kind contributions, para tentar aumentar o número de PIs no projeto. Então, nós fizemos essa proposta, ela foi parcialmente aceita pelo o Departamento de Energia, National Science Foundation e o grupo da LSST, e estamos no processo de encaminhar a proposta final, que vai haver uma decisão agora no início de 2021. Por que a gente quer fazer isso aqui? Ele se chama Independent Data Access Center, o IDAC, para simplificar. Em primeiro lugar, que daria projeção mundial a gente, né, a ciência brasileira, já que o LSST é um dos principais projetos dessa década. Para vocês terem uma ideia, ele custa $1 bilhão, e todo sendo pago pelo Departamento de Energia e o National Science Foundation. Antigamente, para entrar no projeto, você tinha que pagar. Atualmente, a única forma de você entrar é você fazendo uma contribuição em kind. E, no momento, eu devia ter incluído esse slide, no momento, só existem 3 parceiros: Estados Unidos, Chile, por razões óbvias, e o Brasil. Porque o Brasil contribuiu com uma coisa de infraestrutura básica, que foi permitir o uso da fibra que passa pelo Brasil. Então, a ANSP de São Paulo e a RNP eles têm a responsabilidade de chegar a Boca Raton com uma fibra chamada fibra Monet. E foi aí que nós conseguimos negociar a entrada do Brasil em troca dessa fibra, e temos os 50 pesquisadores que temos atualmente. Em segundo lugar, a necessidade do IDEC
é que sem um centro de dados local, todos os brasileiros, pesquisadores brasileiros, vão ter dificuldade de acessar e analisar os dados, porque você vai depender do acesso lá e de competir por tempo de máquina. Então, é importante a gente ter não só os dados no Brasil, mas ter o nosso processamento, sem depender de coisas que a gente não tem governança. Sem os dados próximos do cluster, tudo que a gente fez para o 10, no portal científico, não vai poder ser usado, porque nós vamos ter que adaptar a infraestrutura local, e isso não foi desenhado para ser tão genérico assim. Então, a gente precisa trabalhar com as máquinas que estão no Brasil. O IDEC no Brasil também servirá para toda a comunidade, porque a cada 2 anos os dados do LSST ficam públicos. Então, qualquer um pode acessar os dados. E se está perto do Brasil, nós temos o Helpdesk, nós sabemos como os dados estão sendo distribuídos, a gente pode fazer um serviço muito mais adaptado às necessidades locais do que um centro de dados de acesso mundial. O acervo de dados é incrível, porque eles vão observar durante 10 anos, em cada ponto do céu vai ser observado 825 vezes, o que significa que você vai ter um filminho do céu. Além de fazer uma prospecção de um volume sem igual, não vai ter mais nenhum levantamento fotométrico no hemisfério sul, ele vai ser isso. Então, vocês pensem, a contribuição que o projeto do Palomar Survey e o próprio ESO Survey, né, do hemisfério sul, em termos de placas fotográficas, quanto que gerou de ciência ao longo desses 50, 70 anos em que foi feito, imaginem quantos anos quantas gerações de jovens pesquisadores vão se beneficiar desse acervo. E é importante ele ter local. Além disso, o IDEC pode ser, a atividade do IDEC pode ser compartilhada. A gente vai poder agregar valor com os dados que a gente tem do SLOM, do 10 e de outros, por exemplo, Gaia, WISE, que a gente mantém aqui. E nós não vamos estar isolados. O IDEC brasileiro vai fazer parte do network de IDECs mundiais. Eu imagino que vai ter uma dezena de IDECs, provavelmente na África do Sul, provavelmente na Coreia do Sul, provavelmente um na China, se a política deixar, certamente vai ter um na França e provavelmente um na Inglaterra. Então, essa é a visão que a gente tem, eu acho que vai ter uma dezena de IDECs, então realmente é um prestígio. Eu estou terminando, me dei mais de 1 minuto, eu termino. Quais são as perspectivas do Linea? Bom, continuar o apoio à participação de pesquisadores brasileiros nesses projetos internacionais de grande impacto, como o DES e o LSST. Criar esse repositório, o IDEC. Esse nós consideramos também como uma coisa bem mais ambiciosa que um projeto piloto de um centro de ciência. Quer dizer, todas as ciências, na verdade, precisam de trabalhar com Big Data. O Linea é uma expressão, é focado em astronomia, mas tudo que a gente faz, na verdade, pode ser replicado com adaptações para as outras áreas, área de saúde, física de altas energias, biodiversidade. Então, teve uma reunião até 2 anos atrás, de tentar desenhar o que esse centro de ciência seria. Seria um centro nacional, onde teria as pontas de aplicação. E o Linea vem sendo usado já há algum tempo como esse protótipo dessa coisa. Nós pretendemos também, como eu já comentei, disponibilizar uma plataforma científica que vai ficar disponível para toda a comunidade. Não precisa estar afiliado a um projeto apoiado por nós, e eu acho que vai dar o potencial de ajudar a comunidade brasileira é enorme. E eu acho que está muito mal explorado ainda. Agora, eu espero que vocês entendam que isso tudo é modulado pela a parte financeira. Sem dinheiro, não tem gente, sem gente, nós não conseguimos fazer. E nós pretendemos consolidar o nosso plano diretor, que já foi apresentado, nós temos um conselho de administração, nós temos uma CTC, aliás, o Otton faz parte dessa CTC, o Roberto Martins faz parte do conselho de administração, um rascunho desse plano diretor já foi apresentado em linhas gerais, nós temos até uma ideia ainda a ser confirmada das grandes metas que a gente tem para atingir 2023, lembrando que o LSST vai sozinho, ele vai até 2035, porque nós imaginamos um Linea apoiado e permanente, não é um projeto,
é uma organização que eu espero que sobreviva às intempestividades do governo e que sobreviva de uma forma construtiva para toda a comunidade. Quais são os nossos desafios? Que é o último slide que eu tenho. Primeiro, nós pensamos muito, né, de consolidar esse novo modelo institucional na era de Big Science e Big Data. É isso que nós fazemos, essa é a nossa missão. Esquecemos de um detalhe importante, que requer um novo modelo de financiamento, porque senão as pessoas, de quem é a responsabilidade da... Nós esperamos o Ministério de Ciência e Tecnologia, mas ver outras formas de financiamento, de apoio de agências estaduais, fundações filantrópicas. Nós temos que fazer uma remodelagem, é uma coisa nova e precisa modelar isso em mais detalhes. Uma coisa que está em andamento é recuperar o orçamento do INCT, porque o INCT, a missão do INCT, existe uma enorme simbiose entre o INCT e o Linea. O Linea eu considero como sendo o braço tecnológico do INCT e o INCT sendo o braço científico, mas o dinheiro corre nas duas direções. Montar a equipe proposta do Conselho de Administração, baseado naquele organograma não, naquele cronograma que eu mostrei, nós também fizemos uma projeção de quanto seria necessário em termos de pessoal para levar a cabo todos aqueles projetos dentro do limite de tempo. E isso nós conseguimos montar uma equipe. A equipe seria da ordem de 25 pessoas, 4 cientistas de dados e todo o resto, uma pessoa administrativa e 20 pessoas da área de TI. Para vocês verem que como isso não se encaixa em nenhuma unidade de pesquisa do MCT, nem em nenhum departamento universitário. É uma coisa realmente transversal. É transversal no dinheiro e transversal nas pessoas. Nós gostaríamos também, na parte do NCT, aumentar o número de bolsas, que nós estamos muito carentes de alunos e postdocs. Nós temos que submeter essa proposta, espero que ela seja aceita, e se ela for aceita, tem uma outra montanha a ser ultrapassada, que é conseguir o dinheiro e o apoio para assinar um acordo, memorando de entendimento, que vai levar da ordem de 13 anos. E se essa coisa for aprovada, se o IDEC for aprovado, nós vamos ter que fazer um levantamento de recursos da ordem de 1,6 milhões de dólares. Então, gente, é isso. Eu passei um pouquinho da hora, mas eu queria dar uma visão bem ampla do que é o Linea. Eu acho que algumas vezes é mal compreendido. E nós queremos convidar que vocês venham ao nosso site. O site vai evoluir, nós temos um contrato para fazer um upgrade do site, e nós esperamos que o número de serviços que a gente facilite para vocês seja maior, que permitam vocês fazerem processamento, fazerem pesquisas nos nossos bancos de dados, mas para isso poder acontecer, nós temos que melhorar a nossa infraestrutura, e o momento não é um dos mais propícios. Então, gente, obrigado e desculpa eu ter passado da hora. Obrigado, Nicolás. Excelente apresentação. Eu acho que para apresentar um instituto dessa envergadura realmente requer bastante tempo, né, para não perder coisas extremamente importantes a serem colocadas. A gente abre agora para perguntas, comentários. Alguém gostaria de fazer algum comentário ou algum questionamento? Eu, na realidade, nem é um questionamento, é mais um comentário, né? Eu acho que já falei isso em algumas reuniões que a gente participou juntos com relação ao Linea, né? Quer dizer, é uma outra forma de pensar, né? Como fazer ciência, e é uma outra forma de pensar, uma instituição também, um órgão desse tipo, que a gente não tem histórico disso, né? Não tem um paralelo para verificar, né? Então, eu acho que é algo que, à primeira vista, é realmente algo incrível, grandioso e atual, né? Porque é algo necessário para essa nova
digamos assim, geração de pesquisadores que vão trabalhar com Big Data, Big Science. Então, é algo realmente, eu acho incrível, desde a primeira vez que eu vi, algo que impressiona bastante positivamente, né? Mas é algo que, ao mesmo tempo, assusta, que a gente não está acostumado com isso, né? Então, eu acho que é quebrar esse paradigma e pensar realmente numa coisa... esse projeto, por exemplo, como você fala, né, é algo em astronomia, mas ele é transversal, né? Ele cobre diversas temas, áreas, e é um perfil diferente. Então, só um comentário nesse sentido, que ele sempre me impressiona quando a gente discute esse tipo de coisa. Só para complementar o que você disse, é o seguinte: é uma coisa nova, não só aqui, como também, de certa forma, nos Estados Unidos. Obviamente, eles estão sempre um step ahead, né, da gente, mas isso está acontecendo em vários locais. Por exemplo, o John Hopkins tem uma coisa chamada IDEAS, que é um projeto do Alex Saleh. A Universidade de Washington tem uma coisa, um instituto chamado DREC, que é para Data Intensive, projetos de Data Intensive. Até um deles fez um webinar para a gente, que foi muito interessante, até na área, o Mário Urich fez na área de vocês. Tem o próprio NOAO, tem uma coisa chamada Astro Data Lab. Então, estão pipocando várias coisas desse tipo. Além disso, o meu objetivo era, no primeiro bootcamp que a gente fez, obviamente, com o pessoal que estava diretamente associado aos projetos. A ideia era fazer bootcamps com um grupo de pessoas geral, tá? Acho que o bootcamp, na verdade, só funciona se as pessoas vierem localmente. Então, infelizmente, esse ano acho que vai ser difícil ter um bootcamp. E a outra coisa que a gente pretende fazer é esse treinamento. A ideia seria fazer um curso onde você aprenderia um pouco de Python, um pouco de notebooks, e você faria, então, uma aplicação na área de astronomia, escolhendo temas. O temas de Solar System, o tema de evolução de galáxias, o tema de... Enfim, ter os temas. E poderia ser um misto de as pessoas mais seniors fazerem uma apresentação de meia hora e depois fazerem hands-on, realmente programar e usar, mas sempre com um objetivo, né? Tendo um mini projeto, onde a gente poderia fornecer esse treinamento. É uma coisa impressionante. Aliás, eu tenho que dizer uma coisa importante. Participar de um projeto internacional como esses não é só ter o benefício dos dados. O mais importante é que você comece a participar de um universo de conhecimento. Você vai numa reunião dessas, por exemplo, semana passada teve uma reunião do LSST. É um mundo, um universo, que você aprende um pouco de tudo. Você aprende problemas associados, estratégias de observação, você aprende sobre instrumentos, você aprende sobre TI, você aprende sobre ciência. Quer dizer, essa é a grande riqueza desses projetos. E eu acho que o LSST é o exemplo maior. Uma coisa que eu não disse é que esse IDEC, além de tudo, permite a gente expandir o número de pesquisadores. Nós pretendemos trocar isso por mais 30 posições. Não, perdão, 5, 6 vezes 5, não, 30 posições. Mais 6 PIs, com mais 24 possibilidades de postdocs e alunos. Então, o universo já fica um universo bem significativo para o Brasil. Lembrando também que, depois de cada 2 anos, esses dados ficam no domínio público e podem ser usados, e vocês podem montar parcerias com os membros de tal forma que vocês já saibam como usar esses dados. Então, existe um potencial enorme aqui. E para todas as áreas, que vai do sistema solar à cosmologia. Ok. Alguém mais gostaria de fazer um comentário? Tem alguma questão? Oi, Otto. Tenho uma pergunta. Por favor, tudo bem? fique à vontade. Tudo bom? Ô, Nicolás, boa tarde. Aqui é o professor Willer, do ITA, de São José dos Campos. Prazer aí estar aqui participando. Primeiro, te parabenizo aí pela apresentação, excelente apresentação, gostei bastante. Não é muito da minha área, mas achei bem interessante. Eu tenho 2 perguntas, né, mais curiosidade. Uma delas é se vocês têm interesse ou estão pensando em aplicar a inteligência artificial nesse processamento desses dados, né, que são muitos dados, e
Geralmente, às vezes, é interessante você ter essas análises com inteligência artificial. E a outra pergunta é que eu vi que você falou bastante de plataformas terrestres, dados provenientes de plataformas terrestres, mas vocês também teriam aí o intuito de trabalhar com dados de plataformas espaciais, né? Por exemplo, observatórios espaciais ou constelações de satélites, dados de satélites. Então, seriam essas duas perguntas. Ok, well, primeiro prazer, não te conhecia antes. Respondendo à primeira pergunta, sim, só que, como eu disse antes, nós somos muito limitados em recursos humanos, então a gente não pode dar passos maior que a perna, tá? Mas certamente a inteligência artificial é uma coisa profundamente usada atualmente no LSST, tem até um grupo de trabalho nessa direção, e tem várias aplicações em lentes gravitacionais fortes, é uma área onde o pessoal na parte de foto Z, enfim, tem várias áreas que a gente poderia se beneficiar com isso. Mas, obviamente, nós teríamos que fazer acordos. Nós, internamente, não temos gente suficiente para isso. Agora, acordos, para mim, são extremamente interessantes. Então, é uma coisa que a gente pode fazer facilmente. Então, nós estamos abertos a outras pessoas se juntarem e, na medida do possível, usar os dados que nós temos acumulados. Você sabe que cada projeto tem sua policy, né, de dados públicos e dados proprietários, mas isso é totalmente resolvido. Em relação à sua pergunta, a segunda pergunta, estamos totalmente abertos. O que eu imagino do Linea obviamente, a gente tinha que começar em algum lugar. A gente começou nos projetos que a gente tinha interesse imediato e pessoal. Agora, como você vê, por exemplo, o DESE, não tem ninguém da sede do Linea envolvido. Todo mundo é de São Paulo, é o Unicamp e USP, que tem o pessoal trabalhando no DESE. E a parte espacial, extremamente bem-vinda, porque existem dois tipos de ciência que estão mais em voga. Um deles é, obviamente, os grandes levantamentos. Mas existe o trabalho multi-wavelength, que é importantíssimo e não pode ser descaracterizado. Então, complementaria perfeitamente o nosso trabalho. Em relação a isso, o que eu imagino, só para dar o big picture, é que nós estamos abertos a qualquer projeto. E como é que você faria para se beneficiar da nossa infraestrutura, da nossa experiência? Eu imagino a pessoa fazendo uma proposta para o Linea. Olha, eu gostaria de hospedar dados disso, daquilo, fazer disso, para acessar esses dados ou fazer ciência que eu quero. Ou hospedar notebooks que vocês façam, por exemplo, ter uma infraestrutura para analisar dados vindos de satélites. Essa proposta, o que eu faria? Encaminharia para o CTC do Linea, que é formada por pesquisadores, tá? Só pesquisadores. Basicamente, só para você saber os nomes, o Otto me corrige se eu esquecer alguém, Bia Barbuí, Beatriz Barbuí, a Márcia Barbosa, que é a física da URGS, Otto, Pedro Dias, diretor do IAG, e a Yara Machado, que é da RNP. Quer dizer, nós tentamos formar também, ter o apoio da área de computação, pelo Pedro Dias, e a área de redes pela Yara da RNP. Aí, passado, encaminhado, aprovado pela CTC, eu encaminharia ao Conselho de Administração. Porque, você sabe, tudo custa dinheiro. Então, teríamos que fazer uma avaliação do custo que seria necessário, e aí sim adaptar. Ou o projeto traz o dinheiro e paga o trabalho para o Linea, ou o Linea tem que correr atrás do dinheiro. Então, tem várias formas. Isso, na verdade, Willer, é basicamente o que eu chamei de consolidação do modelo, que tem várias formas que a gente pode trabalhar. O Pedro Dias, até que chegou a comentar com a gente, que a FAPESP talvez esteja um pouquinho arreda do Ministério, no sentido que eles já tendem a sugerir compartilhamento de infraestrutura. Então, basicamente, é isso que eu imagino acontecendo com Linea a nível nacional. Respondi? Sim, muito obrigado pelas informações. Muito bem respondido. Ok, obrigado, Willer. Mais alguém tem alguma questão? Gostaria de fazer algum comentário a mais? Boa tarde.
Oi, Felipe. Tudo bem? Oi, Nicolas. Boa tarde, tudo bem, Alton? Primeiro eu queria dizer que a gente fica muito intimidado vendo um projeto desse tamanho, uma apresentação dessa, e então até mesmo as questões elas ficam intimidadas. Mas eu tenho uma questão que provavelmente é simples para você, mas eu não consegui entender ainda. Né, vem sendo... Essas são as mais perigosas. Não, acho que não. Vem se discutindo, então, né, você falou de tornar o Linea uma instituição privada, um instituto privado. Uhum. Mas o que significa esse privado? Sabendo, né, bom, imaginando que vai contar com financiamento de órgãos federais e mesmo certamente com atuação de pesquisadores e contratados pelo governo, né? Então, como é que se dá isso? O que é esse privado nessa proposta? Ok. O grande problema é que uma unidade de pesquisa, por exemplo, eu venho da unidade de pesquisa, né? Eu fiz 40 anos no Observatório Nacional. Nós, originalmente, tínhamos imaginado o Linea dentro do observatório. Na verdade, assim, conceitualmente, o que eu imaginava é que teríamos um Instituto de Astronomia no IMCT que teria duas linhas, duas frentes de trabalho. Uma que seria o próprio LNA, que daria acesso a telescópios, a instrumentação, etc. Quer dizer, vamos dizer, a versão analógica, não querendo desprezar, mas só uma é analógica e outra digital. Então, o LNA seria aquela coisa de telescópio, instrumentação, e até sistemas de software de controle de instrumentação, e o Linea, essa parte digital, vamos dizer assim, baseada em arquivos, né, em archive, data, etc. Aí isso não colou. E o problema é que, com a experiência que a gente foi acumulando, quando a gente queria contratar alguém, não tinha mecanismo, porque uma unidade de pesquisa com uma universidade tem esses concursos. E os concursos, por exemplo, se você olhar o pessoal nosso, é um pessoal que jamais teria o perfil de ser contratado pelas unidades, porque a barreira de entrada é muito alta, você tem que ter um doutorado, ou tem que ter mestrado e tudo mais. Esse pessoal de TI, para quem já trabalhou na área de TI, bom, exemplo, Bill Gates e outros afiliados que nunca terminaram nem o bacharelado. Então, são pessoas que têm um talento enorme, mas não necessariamente são pessoas que vêm do lado acadêmico. Então, esse é o primeiro problema. Então, você tem a Lei 866, que também não te permite, um laboratório multiusuário como o nosso, não pode fazer licitação caso uma máquina quebre. Você tem que comprar a máquina, você tem que comprar a peça que está faltando. Então, as regras de jogo de uma instituição federal são muito complicadas. Então, esse é o ponto. E nós fomos induzidos a isso, nós não fomos, quer dizer, o Ministério formou um grupo de trabalho formado pelos diretores de 4 institutos, LNA, Observatório, LNCC e RNP, ficaram discutindo por 5 anos qual era a melhor forma de institucionalização. Ficar numa unidade de pesquisa, fazer uma fundação, ser um serviço nacional, e a única forma foi a associação. A associação te dá um CNPJ. Com o CNPJ, por exemplo, você pode, em princípio, aplicar para dinheiro, apoio das agências. Eu posso aplicar para a FINEP, tá? Eu não tenho que ter uma instituição patrocinando a gente. Por exemplo, toda vez que havia um edital do FINEP e tinha um certo valor teto, nós tínhamos que nos submeter ao pedido do observatório. Então, nós nunca podíamos pedir tudo que a gente precisava, porque estava condicionado à divisão interna dos recursos. Então, basicamente, essas duas coisas. Agora, o que aconteceu na realidade é que o MCT atual pulou fora. O MCT não abraçou ainda a ideia. Então, nós estamos rodando com o dinheiro que sobrou lá do outro governo, que está terminando, e nós estamos pedindo o remanejamento da FINEP. A nossa intenção, então, agora é fazer um novo acordo com a LNCC e a RNP, usar o IDEC como a bandeira principal e submeter uma proposta dentro da lei da LOA, né, lei orçamentária,
para 2021 e tentar pegar o orçamento. Existe um novo marco legal que nós somos um Instituto de Ciência e Tecnologia privado. Já existe isso. É como a RNP funciona. Eles são uma organização social. É um nível acima da gente. Quer dizer, o pessoal até propôs que a gente virasse uma organização social, só que eles acharam que a gente era muito pequeno para ser uma organização social. Mas é o caminho para se tornar uma organização social. E, para você saber, o orçamento da RNP é da ordem de 150 milhões de reais. Então, pode ser uma coisa robusta, é só uma questão política de você mostrar. O nosso grande problema é que nós fazemos astronomia, é uma coisa muito pouco vendável. E eles não sabem como o nosso conhecimento pode ser revertido para outras áreas. Esse é o nosso desafio. Respondi a sua pergunta fácil? De fato, as regras dentro das universidades e institutos, elas não favorecem qualquer iniciativa diferente daquela quadrada, terrível. Então, quer dizer, e essa, uma parte da pergunta que eu imaginava não foi comentado, assim, essa associação, essa parte privada, permitiria também, imagino, a captação de recurso de outras empresas, de doações e coisas assim. Certamente. Eu estou tentando ter algum acordo com a Fundação Serrapilheira, já me entrei em contato com a Fundação Lehman, não teve muito interesse. Por isso também que nós estamos muito preocupados, muita vontade de desenvolver esse braço de educação, tá? Porque muitas dessas fundações veem com muito bons olhos a parte educacional e não tanto a pesquisa. E o Rosa, né, o projeto Rosa, que você fazia parte, era uma beleza, porque ele combinava ciência na escola, ciência cidadã, ele tinha todos os ingredientes interessantes. Eu tenho até pensado em reviver essa ideia e tentar ir para uma fundação apresentar o Rosa, propriamente dito, e não outras coisas. Enfim, tem várias ideias. Agora, acima de tudo que nós precisamos é colaboração. Tá? Nós precisamos de gente que acredite nessa ideia e nos apoie e nas nossas iniciativas e nos dê apoio também político, que, em última instância, é a parte política que pesa. Obrigado pelos comentários. Ok, obrigado, Felipe. Mais alguém? Alguém gostaria de fazer mais algum comentário, alguma pergunta para o Nicolassi? Ok. Bom, então eu acho que a gente pode parar por aqui. Nicolassi, agradecer novamente, acho que foi muito esclarecedor. Sem dúvida ficam questões, é algo de uma complexidade muito grande, mas eu acho que a mensagem foi passada e agora acho que as pessoas podem também se informar mais pelo site e eventualmente bolar colaborações e projetos para entrar em contato com vocês. E nós vamos, quando tivermos anúncios de tutoriais, nós vamos certamente incluir vocês. Eu acho que eu já incluí a Júlia no nosso Linha News, onde recebem os nossos webinários. Convido a vocês também a participar dos nossos webinários semanais. Os assuntos são os mais variados. E agradeço o convite e a oportunidade de falar sobre o Linha, que eu adoro falar. Como vocês viram. Ok. Júlio, você tinha alguma questão, Júlio? Não, só liguei a câmera para... Ok, não, tudo bem. Tá ok. Então tá bom. Muito obrigado, Nicolassi.